Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Como já falei várias vezes, não é para ver vídeo de madrugada, que madrugada foi feita para dormir. Então, você está vendo esse vídeo às 3 horas da manhã, desliga e vai dormir. Hoje a gente vai finalmente falar daquela famosa fake news. Mas antes, vamos nos situar. A gente está na aula de redação, o professor aqui é o Felipe, o capítulo é o 19, a apostila é a 3. A gente ainda fala de notícias mais ou menos, a gente vai falar sobre notícias e resumo hoje. Tá, mas o foco é um pouco mais. Hoje nós vamos falar sobre notícia, fake news e resumo na página iniciada na 405. Leiam o texto, por favor, que está na 405, que fala sobre a, as, o rompimento da barragem de Tapucará, que foi uma notícia falsa, que foi um boato. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar o que é um texto jornalístico. O gênero jornalístico ele é responsável por disseminar várias informações, entre elas notícias. Eu não vou começar essa aula falando sobre a represa de Itapucorá. Eu vou falar de agora eu vou falar de fake news, eu vou falar da mãe de todas as fake news. Eu vou falar sobre o caso Guerra dos Mundos de Orson Welles de 1938, que aconteceu nos Estados Unidos da América. Se liga só, Guerra dos Mundos, como a gente pode ver nesse momento aqui, ele é um livro de H.G. Wells. Eles não têm parentesco nenhum, tá? O Orson Welles e o H.G. Wells é só uma coincidência. É um livro que conta a história de uma Londres no século XIX que foi invadida por marcianos. Sim, eles acreditavam que tinha vida em Marte. E é um livro de ficção científica, que até tem um filme agora, porque quem fez foi até o Tom Cruise, são esses robôs gigantes que invadem. A história é o seguinte, são uns cilindros que vêm de Marte e pousam aqui na Terra. Bom, e dentro dos cilindros tem esses robôs gigantes de 3 pernas que andam que vão matando todo mundo. A história é essa. É uma ficção científica muito batida, mas na época não era tão batida assim. Tá bom. Agora eu vou falar sobre realidade. A gente está falando de Estados Unidos, 1938, década de 1930. Eles tinham acabado de passar sobre uma Segunda Guerra Mundial, eles tinham acabado de passar por uma crise financeira devastadora, devastou quase todos os Estados Unidos. E o principal meio de informação dos Estados Unidos nessa época era o rádio. Então, eu esqueci de um outro ponto. Eles estavam na iminência de início de uma Segunda Guerra Mundial lá na Europa. A Alemanha já estava se movimentando, fazendo vários movimentos de guerra. Então, toda notícia que vinha pelo rádio, a notícia era bombástica, era a parada que ia mudar de alguma forma o mundo que eles viviam naquela época. Beleza. Numa noite de domingo, se eu não me engano, outubro, se eu não me engano, acho que foi 28 ou 29 de outubro de 1938, 2 programas foram ao ar. O primeiro, muito famoso, que todo mundo via, e o segundo era um programa em que o diretor Orson Welles pegava livros e fazia adaptações dele como se fossem notícias. Notícia, como se fosse uma notícia. Como é que era? Cara, era tipo... O cara fazia um programa de ficção tipo Plantão da Globo, tá ligado? Do nada, parava a transmissão e falava... O que aconteceu? Era uma jogada de mestre, só que o programa dele não era tão famoso. Então, quando começou tudo isso, é claro que teve uma chamada e falando que era uma obra ficcional, que aquilo não era de verdade, e começou o programa. Então ele começou o programa. Se não me engano, o programa eu achei no YouTube. Ele agora eu fui ouvi-lo. É 1 hora de programa, é bem longo. Na verdade, demorou mais na época, porque é o seguinte, entra uma banda tocando, a banda tá em tal lugar, e a banda vai tocando. E do nada entra um repórter falando que tem um problema acontecendo em Marte. E o programa foi assim o tempo todo. Lembra? Quando o programa começou, tinham poucas pessoas ouvindo, e ele falou que era uma obra ficcional. Só que quando o programa mais famoso acabou, o pessoal trocou de estação. E esse programa que eu estou falando, do Orson Welles, ele pegava toda essa extremidade aqui, que chama de costa leste dos Estados Unidos. Tudo isso aqui.
Se liga agora que vai ficar tenso. O programa, quando a galera mudou, eles acharam que fosse de verdade. Eles viram música, daqui a pouco entrou um camarada falando sobre uma invasão marciana e com instrumento, barulho, sonoplastia. Era uma mega produção. O pessoal acreditou. Foi um corre-corre, um desespero que não tem igual. E assim, eu não tenho como quantificar aqui, saber se foi só nessa parte em vermelha que está no mapa aí. Eu não sei se chegou mais ou menos até metade do país, se atingiu o Canadá. Mas a história se acontece numa cidade fictícia perto de Nova York. Nova York já era um monstro nessa época, uma cidade monstruosa. Gente, foi uma fake news? Foi uma fake news porque era tudo... o programa inteiro tinha estrutura de jornal. E como eu falei, no contexto da época, os caras estavam acostumados a receber notícias bombásticas pelo rádio. Numa noite de domingo, antes do feriado do Dia das Bruxas lá, perdão, eles trocam de rádio e ouve que tem marciano invadindo. Qual foi o resultado disso? Se eu não me engano, o vídeo que eu vi para preparar essa aula falava que seis semanas depois do ocorrido, a Cruz Vermelha ainda estava resgatando as pessoas nas montanhas. Aquela ideia de fuja para as colinas aconteceu na real. As pessoas fugiram em massa das cidades da colina. Houve saques em várias lojas. Pessoas morreram. Então, olha o resultado de uma fake news. E olha só, essa fake news nem tinha... Era só um programa para entreter. E as pessoas acreditaram. O Orson Welles teve que responder judicialmente. Acho que era a BBC ou a NBC, que foi o programa onde a rádio também teve que responder. Várias leis nos Estados Unidos foram criadas para proibir desse tipo de programa. E o Orson Welles, se eu não me engano, é um diretor de cinema conhecidíssimo por um filme que ele fez, que é um filme que todo mundo fala que é o filme. Eu nunca vi, eu não consigo lembrar o nome agora, mas esse é um poder, sabe, a fake news tem um poder devastador, como que a gente pode ver no caso do... Meu Deus... No caso do Recife, que aqui, ao invés de trocar, eu deixei, que é o de Itapucurá. O caso do Itapucurá, é que a gente tem que entender o contexto também. Qual é o contexto do Recife, de Itapucurá? Ignora esse Orson Welles, a Guerra dos Mundos aqui, que era o caso do Itapucurá. Itapucurá era um rio. E a gente aqui no Rio de Janeiro conhece que quando chove muito, o rio transborda e acontece de tudo. Fica tudo alagado, entra água na casa das pessoas. Então, quando você ouve o boato, a fake news vem do inglês, notícia falsa. A falsa notícia é que a represa de Itapucurá estourou, você sabendo que vai inundar, você vai fugir, vai se esconder. Então isso gera pânico, gera tumulto, gera corre-corre, as pessoas se machucam, as pessoas fogem para as colinas, para o lugar alto. Quem lê o texto pode ver que o autor do texto, no momento lá, ele fala que vai fugir para Olinda, que é mais alto. Esse é o resultado da fake news, sabe? Criar pânico, criar desinformação, fazer as pessoas acreditarem em mentiras. Esse é um grande problema, beleza? Tá, e como é que eu vou evitar a fake news? Como é que eu posso evitar a fake news? Então, olha só. Como o próprio... Eu esqueci o nome dele. O próprio autor vai falar, ele fala o seguinte, olha só. Era gente pra burro, correndo com os olhos abuticados. Perguntei a uma mulher o que passava. Perguntei à mulher que passava correndo o que tinha acontecido. Ela disse, Itapucurá estourou. Pensei, lascou. Nessa hora, pensei, lascou. Nessa hora, fiquei um pouco assustado. Pensei em correr para Olinda, que era alto. Quando Carlos Garcia, chefe da sucursal e mais experiente, disse, epa, calma aí, gente. Vamos confirmar o que está acontecendo. Vamos confirmar esse negócio. Então, assistimos um pouco a correria e vamos apurar o que estava acontecendo. Vamos lá. Vamos entender como é que isso pode falar. O que eu estou falando para vocês é que... E o que eu estou falando? Não, o que o autor está falando aqui? Para evitar uma fake news, a gente tem que apurar.
investigar, entender o que está se passando naquele momento ali. Será que aquela informação que a represa estourou era verdadeira? Não adianta a gente sair tomando uma decisão rápida, com pouca informação. A gente tem que aprofundar a leitura. Então, por isso que é muito perigoso a gente olhar uma foto, ouvir só um vídeo, ou só simplesmente, quando a gente já conhece, ler o lead da notícia e fazer inferência. Falar assim, por causa disso. É importante a gente procurar mais informações quando é uma notícia bombástica. Tipo, marcianos estão invadindo a Terra. A represa de Itapucurá estourou. A gente tem que ir a fundo. Lá tá o nome dele. Homero Fonseca e Teta Barbosa, jornalistas que escreveram sobre os boatos mais famosos do Recife, concordam com fake news. Que fake news são muito perigosas. Destacaram o paradoxo, mas na frente eu vou explicar o que é paradoxo. Paradoxo é quando a gente junta duas ideias contrárias, duas ideias que não fazem sentido. A gente junta os dois e aquilo acaba fazendo de uma forma sentido. Destaca o paradoxo da má informação em tempos de informação. Aí está, exemplo. Aí isso é o paradoxo. A gente vive a época da informação, então a gente tem muita informação e não acreditar em qualquer coisa. Só que a gente é mal informado ao mesmo tempo. Entendeu? Esse é o paradoxo. Informação excessiva e até como fenômeno de influência na última eleição do presidente do Brasil. Acontece a grande... Aí que se não me engano essa fala da Teta Barbosa, da escritora. Acontece, abre aspas, acontece uma grande falta de informação no meio de tanta informação. As pessoas, de uma maneira geral, desde o caso de Itapucurá até hoje, não se aprofundam no assunto. Foi o que eu falei, para evitar uma fake news, para vencer uma fake news, a gente precisa se aprofundar no assunto. Não pergunta o que foi que aconteceu, quando, onde, de onde essa informação veio. Ou seja, o lead da notícia. Sabe? Lead fonte. Foi o que eu falei, vim falando com vocês várias a estrutura do texto, a estrutura da notícia. Ela precisa aprender quem, quando, onde, por que aconteceu e quem escreveu esse texto. É muito importante saber disso para a gente não cair na marcianos invadem a Terra, a represa de Itapucurá estourou. Apesar de estarem lendo mais, porque estão lendo coisas de Twitter, Facebook e Instagram, as pessoas leem a foto, já deduzem o que a história pelas fotos. Cai no boato, menina, afirma a Teta. Olha só, eu estava preparando essa aula, eu fui procurar mais questões de texto. Eu caí num vídeo de menino, de um rapaz, que quando ele terminou os estudos dele, ele queria continuar indo a shows e ele teve uma brilhante ideia de entrar como... ele queria continuar das shows e não tinha como pagar meia, porque já não era mais estudante. Então ele teve a brilhante ideia de virar imprensa. Para ele virar imprensa, ele só criou um blog. As pessoas viram que não tinha muita coisa. Aí ele começou a alimentar o blog com informação. Hoje em dia, ele é jornalista. Entendeu o perigo do Facebook, do Instagram, do Twitter? Se vocês veem uma coisa no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, vão atrás, joga na internet, vê se aquilo é verdade. A gente tem hoje vários mecanismos, tem o fato ou fake, que você joga a informação ali e ele vai dizer se aquilo é fato ou fake. Não caiam em fake news. Continuando, inclusive, cair em boato não é privilégio do Recife, abre aspas, não é só o recifense, não, isso faz parte de uma coletividade humana. Nós estamos vivendo momentos políticos complicados no mundo e tem gente que acredita nas fake news não só no Recife, mas no Brasil inteiro. Isso teve influência em uma eleição presidencial. Essa tendência das pessoas acreditarem em conspirações, coisas alarmantes, é muito grande. Quando é favorecida, há um fato novo, a fake news, produzida em massa. Tem a intenção de confundir, demistificar as pessoas, é uma arma poderosa e perigosíssima, como aconteceu nas últimas eleições presidenciais, ou seja, se aproveita da situação dessas pessoas em situação de crise e desalento, de medo. Olha, qual é a diferença do boato de Itapucurá e qual é a diferença para a história do Orson Welles? O tamanho que isso alcança, a proporção de pessoas que isso alcança. Orson Welles, no texto dele, ele atingiu toda a costa leste dos Estados Unidos. Itapucurá ficou só na cidade do Recife. Então, essa é a diferença do boato fake news. É o tamanho que ela toma, é o tamanho que aquilo tem. Beleza? Conversado sobre fake news.
vamos falar agora sobre objetivo, tipo, gênero e tema do texto, tá? Uma coisa muito importante é o tema. Então vamos lá. Qual é o objetivo de um... O que é um objetivo? Todo texto tem um objetivo. Todo texto tem um propósito, tá? Um motivo para ser escrito. Ou seja, qual é a informação que eu quero que meu autor seja? Qual é a informação que eu quero passar para que você consiga conversar comigo? O que você quer? Por exemplo, qual é a informação dessa aula? O que eu estou querendo com essa aula aqui? Qual é o meu objetivo com essa aula? Ensinar a vocês o que é uma fake news, como se prevenir de uma fake news, ensinar a vocês o que é tema, o que é paradoxo, eu quero ensinar para vocês o que é resumo. Então, o meu objetivo hoje, a minha fala, vai falar sempre sobre essas questões que a gente está abordando aqui. E como eu vou falar isso? Qual é o tipo e o gênero do texto? Ou seja, quais são as características da língua que eu vou usar para produzir esse texto? O tipo e o gênero. Então, todo texto ele vai ter um objetivo e, ao mesmo tempo que todo texto tem uma forma de escrever. A forma. Qual vai ser a forma que eu vou escrever? Qual vai ser os recursos da língua que eu vou escrever? Além disso, todo texto tem um tema, e o tema é a ideia principal dentro do que eu estou falando. Por exemplo, se eu estou falando de notícias, um tema dentro de notícia é fake news. Eu falei sobre fake news. Se eu estou falando de notícia, um tema dentro de notícia é lead. Eu falei sobre lead. Se eu estou falando de notícia, um tema de notícia. Se eu estou falando de notícia, um tema dentro de notícia é título chamativo, clickbait. Então, eu também falei com vocês já sobre isso. Então, o tema é tudo aquilo que é a ideia principal expressa no texto. Geralmente, o tema ele vem logo no início, tá? Para deixar bem óbvio para mim, para você, para o leitor, sobre o que eu estou falando. Se eu for pegar aqui, por exemplo, essa aula, o meu tema está bem aqui, notícia. Na verdade, notícia resume fake news, tá? Eu só botei notícia porque é mais essa questão. Então, fica bem óbvio que, por exemplo, o título, o tema dessa parte da aula é o que é uma fake news. O tema dessa parte da aula é objetivo, tipo e gênero. O tema dessa parte da aula vou falar sobre coesão, então nada fica solto no texto. O tema dessa parte da aula é resumo, e aqui vamos falar de paradoxo. Então, cada parte aqui está dividida, minha aula está dividida em temas. Indo para o próximo tema, nada fica solto no texto. Por que eu botei a foto desse rio bem aqui? Ai, meu Deus. Por que eu coloquei? Ai, não vou conseguir, tá azul. Por que eu coloquei a foto desse rio indo para o mar bem aqui? É uma metáfora, tá? A ideia é que um texto seja tal qual um rio fluindo calmamente para o mar, sem que tenha problemas. Ou seja, quando eu leio o teu texto, quando eu vou pegar o seu texto e ler, quando eu vou pegar uma notícia e ler, quando eu vou pegar qualquer texto e ler, a ideia é que eu pegue, leia e entenda o que você quer me dizer, qual é a informação que você quer me passar, sem que eu fique com problema. Então, eu posso isso de duas formas. A forma que eu posso fazer é o seguinte. Repara que essa fala aqui é do Homero, tá? Do narrador, do jornalista. Ele tem 3 frases principais. Fiquei um pouco assustado, pensei em correr para Olinda, que era alto. Eu tenho outra frase. Carlos, chefe da sucursal, mais experiência, disse: epa, calma aí, gente, vamos confirmar esse negócio. Eu tenho a última frase. Assistimos um pouco à correria e fomos apurar o que estava acontecendo. São 3 frases que, soltas no espaço, elas têm sentido, fazem sentido. Mas se eu juntar as 3, eu vou precisar de elementos que criem uma melhor dinâmica entre elas, que elas façam mais sentido entre elas. Então, eu posso colocar um nessa hora para iniciar minha fala. Nessa hora, fiquei um pouco assustado, pensei em correr para Olinda, ou seja, no momento que eu ouvi a notícia, então eu estou criando já um sentido. Eu coloco um quando, para ter uma ideia de tempo. Quando foi que ele começou a falar? Não foi do nada, ele começou a falar nesse momento. E por fim, eu tenho um então, para dizer que ele chegou a uma conclusão depois disso tudo. Juntando essas 3 partes e colocando esses elementos que criam uma sequência de sentido, eu tenho a seguinte frase. Nessa hora, fiquei um pouco assustado. Nessa hora, fiquei um pouco assustado. Pensei em correr para Olinda, que era alto. Quando Carlos Garcia, ou seja,
Ele não correu para Linda. O Carlos impediu. Ó. Quando Carlos Garcia, chefe da sucursal e mais experiente, disse: epa, calma aí, gente. Vamos confirmar esse negócio? Então, olha só a conclusão. Vamos chegar a uma conclusão. Assistimos a um pouco a correria e fomos apurar o que estava acontecendo. São 3 momentos de informação na frase que estão ligados, tá? Tenta sempre ligar, pensa nisso. O teu texto tem que estar ligado. Ele pode ser aí em cima dessa forma ou ele pode ser igual da funcionária pública, esqueci o nome dela agora. Um dia eu estava trabalhando e meu marido ligou para mim, dizendo para que eu descesse porque ele já estava no carro com as meninas e um monte de coisa. E tinha um boato na cidade que Tapacurá tinha estourado e ia acabar com tudo. Eu desci 15 andares pelas escadas, era uma loucura. O povo descendo e correndo e dizendo: Tapacurá vai estourar, Tapacurá vai estourar. Eu posso dessa forma? Posso. E você repara que nenhuma frase ela se sobressai a outra. Nenhuma frase ela tá. A autora do texto ela não escolheu uma frase para ser a principal. Todas as frases estão juntas como a conjunção é. Eu posso escrever, eu posso mudar esse texto? Posso. Eu posso criar botar frases como principais. No caso, eu coloquei um dia eu estava trabalhando com o principal. Aí eu falei o seguinte: um dia eu estava trabalhando quando meu marido ligou para mim, dizendo que eu descesse porque ele já estava no carro com as meninas e um monte de coisas sobre um boato da cidade na cidade que Tapacurá tinha estourado e que ia acabar com tudo. Eu desci 15 andares pelas escadas, era uma loucura, o povo descendo, correndo, dizendo: Tapacurá vai estourar, Tapacurá vai estourar. A informação é a mesma, mas agora eu coloquei uma informação principal, que a informação principal que eu tenho é: ela estava trabalhando. E tudo aconteceu enquanto ela estava trabalhando. A ligação, ela mandar o marido pedir para ela descer. É isso que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem escrever. Ou vocês vão colocar tudo. Nenhuma frase é mais importante que a outra, todas elas são a mesma coisa, então você vai criar o paralelismo, que a gente já estudou lá atrás. Ou você vai criar uma sequência com palavras, colocando uma palavra, ou uma ideia de tempo, uma ideia de conclusão, uma ideia de explicação, uma ideia de oposição, e assim vai. Beleza, galera? Terminando. O nome disso é coesão, tá? Esse ato de ligar palavras a gente chama de coesão, tá? Esse ato de ligar frase, ligar parágrafo, criar ligação para criar sentido. A coesão dá ainda mais sentido para o texto. Então, para criar essa ideia, é isso. O que eu estou falando com isso? O que eu estou pedindo para vocês com isso? Tá vendo? Estou pedindo para vocês que quando vocês forem escrever um texto, qualquer texto que seja, lê e vê qual é a informação que você quer passar para o seu leitor. O que você quer passar? Qual é o significado das coisas que quer você passar? E assim você vai escolhendo cada vez melhor a forma como você vai passar isso e vai criar mais coesão e assim criando mais sentido, coerência no seu texto. Beleza? Vamos cair para resumo. Não, de novo não. Resumo. Para que serve o resumo? Resumo serve para facilitar a tua vida, tá bom? De várias maneiras. Você pode facilitar a tua vida ou facilitar a vida do teu colega emprestando o teu resumo para ele. A primeira parte do texto aí, se vocês não leram, para o vídeo agora e vai ler porque é importante. A primeira parte tem três parágrafos, tá? Eu segui a seguinte ordem para montar isso aí. Eu anotei o título, eu anotei as principais ideias de cada parágrafo, separei as frases, depois eu liguei tudo, tá? Então, olha só. Há 45 anos atrás, uma notícia falsa sobre o rompimento da represa do rio Tapacurá assustou muita gente e virou um livro. E a segunda edição foi publicada em 2011 e mostra a força que um boato pode ter. Tudo isso aconteceu porque Recife sofre com transbordo de rios. E como o Tapacurá é um rio, as pessoas acreditaram no boato. Então, eu sei que não está na melhor das formas, eu tentei deixar o mais simples possível. Então, isso é um resumo. Eu resumi aqueles 3 parágrafos nesse parágrafo só. Resumir é isso, é tornar algo mais simples, mais acessível. Às vezes para eu lembrar, porque eu li o texto, eu quero fazer isso para lembrar. Eu estou estudando para a prova, eu quero fazer isso para lembrar.
Eu vou escolher as informações importantes, tanto para mim quanto para vocês, e vou colocar no papel. Se o texto for só para mim, eu boto as mais importantes para mim. Se o texto for para mim e para outros, eu vou tentar montar ele de uma forma melhor, beleza? Isso é resumo. Finalmente vamos chegar a paradoxo. Paradoxo, como eu falei, é você juntar duas ideias que de início são opostas, gerando uma contradição e vai gerar uma falta de sentido, mas no final isso vai acabar tendo sentido. Olha só. Pai, não estou com sono ainda. Para ninar, o senhor pode me contar um paradoxo? Todo mundo conhece o Magneto, né? Todo mundo sabe que o Magneto não tem o requisito necessário para erguer o martelo do Thor. O Magneto consegue erguer o martelo do Thor. Não adianta falar que não consegue. O martelo é feito de metal. O poder do Magneto é levitar metal. Entendeu a contradição? O Magneto não tem a virtude necessária para erguer o martelo do Thor, mas ele consegue erguer o martelo do Thor. Primeira contradição, senhores. Segunda contradição. Pai, ainda não consigo dormir, ainda não estou com sono. Para dormir, será que você pode encontrar um paradoxo? Se o vampiro e um zumbi se mordessem, quem viraria o quê? Paradoxo. E para finalizar, pai, ainda não estou com sono. Para dormir, o senhor poderia me contar um paradoxo? Se o Pinóquio afirmar, meu nariz vai crescer agora, o que acontece? Entenderam? Todos esses paradoxos, ele juntou ideias opostas, tá? O Pinóquio afirmar, meu nariz vai crescer agora. É uma mentira. Mas aí ele vai crescer porque é uma verdade. Reparou a contradição? Nesse aqui, ó. Um vampiro e um zumbi se mordessem. A gente sabe que vampiro e zumbi, quando mordem, ele transforma a pessoa mordida. Então o que vai acontecer? Tá vendo? A contradição, a falta de sentido, a falta de nexo que tem aqui. Isso é um paradoxo. Beleza? Aí, sextuando, para vocês quiserem ver os 3 paradoxos juntos, podem pausar o vídeo e dar uma olhadinha. Bom, sextuando, é isso. A aula fica por aqui, vou reduzir o som de novo. Espero que todos fiquem bem. Tudo de bom para vocês sempre. Um forte abraço e tchau!